Olá! Neste vídeo iremos resolver mais 20 questões de fixação sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Agora iremos focar nos artigos 106 a 138. Bons estudos! Julgue o item a seguir conforme a Lei 14.133 de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos na administração pública. A duração dos contratos, inclusive os relativos à utilização de programas de informática, ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 106 da Lei 14.133 de 2021, a duração dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos, incluindo a utilização de programas de informática, pode ser de até 5 anos. Além disso, conforme o artigo 114, contratos para operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação podem ter vigência de até 15 anos. Portanto, a duração dos contratos não está estritamente adstrita à vigência dos créditos orçamentários. De acordo com a Lei 14.133 de 2021 e suas alterações, julgue o item subsequente. O contrato que previr a operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação poderá ter a vigência máxima de 10 anos. Enunciado incorreto. Conforme o artigo 114 da Lei 14.133 de 2021, o contrato que prevê a operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação pode ter vigência máxima de 15 anos, e não 10 anos como mencionado no enunciado. Em relação à gestão e à fiscalização dos contratos administrativos, julgue o item a seguir. Em caso de impedimento ou ordem de paralisação, o cronograma de execução deverá ser prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente. Enunciado correto. Segundo o artigo 115, parágrafo 5º da Lei 14.133 de 2021, em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, desde que essas circunstâncias sejam devidamente registradas mediante apostila. À luz da Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, julgue o item a seguir. É permitida a terceirização da titularidade da fiscalização do contrato no âmbito da Administração Pública Federal. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 117 da Lei 14.133 de 2021, a fiscalização dos contratos deve ser realizada por fiscais designados pela administração. É permitida apenas a contratação de terceiros para auxiliar e subsidiar esses fiscais com informações pertinentes, mas não a terceirização da titularidade da fiscalização. A respeito das características, da formalização, da fiscalização dos contratos administrativos e das sanções previstas na Lei 14.133 de 2021, julgue o item seguinte. É vedado aos órgãos de controle interno prestar auxílio ao fiscal do contrato, sob pena de comprometer a segregação das funções de execução, fiscalização e controle da contratação. Enunciado incorreto. Conforme o artigo 117, parágrafo 3º da Lei 14.133 de 2021, os órgãos de controle interno e de assessoramento jurídico da administração podem prestar auxílio ao fiscal do contrato, ajudando a dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes, sem comprometer a segregação das funções de execução, fiscalização e controle. No que tange à elaboração e fiscalização dos contratos, julgue o item. As situações que exigirem decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser registradas e encaminhadas ao gestor do contrato, que as enviará ao superior em tempo hábil para adoção de medidas saneadoras. Enunciado correto. De acordo com os parágrafos 1 graus e 2º do artigo 117 da Lei 14.133 de 2021, situações que excedem a competência do fiscal devem ser registradas e encaminhadas ao gestor do contrato, que, por sua vez, deve informar os superiores em tempo hábil para a adoção de medidas corretivas necessárias. No que se refere à elaboração e à fiscalização de contratos, julgue o item que se segue, à luz da nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133 de 2021. Durante a execução de um contrato de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, cabe ao gestor do contrato a notificação da empresa contratada no que diz respeito às irregularidades registradas pelo fiscal. Enunciado incorreto. Conforme o artigo 117 da Lei 14.133 de 2021, é o fiscal do contrato quem deve notificar a empresa contratada sobre irregularidades, e não o gestor do contrato.
O gestor atua em um nível superior e não é diretamente responsável por notificações específicas de irregularidades. No que se refere à elaboração e à fiscalização de contratos, julgue o item que se segue, à luz da nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133 de 2021. É permitida à administração a contratação de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais do contrato no acompanhamento da execução deste. Enunciado correto. De acordo com o artigo 117 da Lei 14.133 de 2021, a administração pode contratar terceiros para assistir e subsidiar os fiscais do contrato no acompanhamento da execução, fornecendo informações pertinentes que auxiliem na fiscalização. Julgue o item a seguir, com base na Lei 14.133 de 2021. Em se tratando de contrato administrativo cujo objeto seja obra, o contratado deverá manter, no local de execução da obra, preposto aceito pela contratante. Enunciado correto. Segundo o artigo 118 da Lei 14.133 de 2021, o contratado deve manter, no local da obra ou do serviço, um preposto aceito pela administração para representá-la na execução do contrato, garantindo a supervisão adequada das atividades. Quanto ao direito administrativo, julgue o item. O contratado deverá manter preposto aceito pela administração no local da obra ou do serviço, para representá-lo na execução do contrato. Enunciado correto. Conforme o artigo 118 da Lei 14.133 de 2021, é obrigatório que o contratado mantenha um preposto aceito pela administração no local da obra ou serviço, responsável por representá-la na execução do contrato, assegurando a conformidade e o cumprimento das cláusulas contratuais. No que se refere à Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir. O agente de contratação será o preposto da contratada, que servirá de elo para comunicação com a administração pública. Enunciado incorreto. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, o agente de contratação é um representante da administração pública, não da contratada. O preposto da contratada atua como representante da empresa contratada, não servindo de elo para comunicação oficial com a administração. Determinada agência reguladora celebrou contrato administrativo com empresa prestadora de serviços contínuos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. João, empregado da empresa contratada, alegando que algumas verbas trabalhistas não foram pagas, requereu seu adimplemento à agência reguladora. Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue. A agência reguladora deverá responder subsidiariamente pelos encargos trabalhistas de João, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações da empresa contratada. Enunciado correto. Segundo o artigo 121, parágrafo 2º da Lei 14.133 de 2021, em contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, a administração pode responder subsidiariamente pelos encargos trabalhistas do contratado caso seja comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. No que se refere às compras no setor público, julgue o próximo item, relativo ao objeto e edital de licitação. Caso o objeto de licitação seja a execução de obras de engenharia, não é permitido que se proíba ou se limite, por meio do edital, a subcontratação dos serviços. Enunciado incorreto. Conforme o artigo 122, parágrafo 2º da Lei 14.133 de 2021, o edital de licitação pode, sim, vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação dos serviços de execução de obras de engenharia. Portanto, é permitido proibir ou limitar a subcontratação por meio do edital. A respeito do procedimento licitatório e dos contratos decorrentes, julgue o item subsecutivo, relativo ao parcelamento do objeto, às sanções administrativas, à revogação, aos serviços com alocação de mão de obra, à alteração e ao orçamento base de referência. Considere-se que, durante a execução de um contrato de aquisição de equipamentos, tenha sido detectada a necessidade de aumentar o quantitativo. Nesse caso, a administração poderá alterar o contrato unilateralmente. Enunciado correto. De acordo com os artigos 124 e 125 da Lei 14.133 de 2021, a administração pode alterar unilateralmente o contrato para aumentar o quantitativo de equipamentos adquiridos, desde que respeite os limites de até 25% do valor inicial atualizado do contrato para acréscimos quantitativos. Julgue o item a seguir, relativo a licitações,
Contratos administrativos e serviços públicos. A administração pode alterar unilateralmente o contrato de compras para aumentar ou reduzir o preço dos bens em até 25%. Enunciado incorreto. Conforme o artigo 125 da Lei 14.133 de 2021, a administração pode alterar unilateralmente o valor do contrato em até 25% para acréscimos ou supressões quantitativas. No entanto, o enunciado menciona especificamente a alteração do preço dos bens, o que não corresponde exatamente à previsão legal, que trata do valor total do contrato. À luz da legislação pertinente, julgue o item a seguir, relativo à fiscalização de obras no tocante ao acompanhamento da aplicação de recursos. Nas alterações unilaterais, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 50% do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras. Enunciado incorreto. Segundo o artigo 125 da Lei 14.133 de 2021, nas alterações unilaterais, o limite para acréscimos ou supressões em obras, serviços ou compras é de até 25%. Apenas para acréscimos em reformas de edifícios ou equipamentos o limite pode ser de até 50%. Portanto, o enunciado está incorreto ao generalizar o limite de 50%. A respeito dos atos administrativos, da servidão, da requisição, de licitação e contratos e dos poderes da administração pública, julgue o item subsequente. O fato do príncipe, que enseja a revisão do preço contratado, caracteriza-se por ser imprevisível, extracontratual e extraordinário. Enunciado correto. O fato do príncipe caracteriza-se como um evento imprevisível, extracontratual e extraordinário que pode desequilibrar economicamente o contrato, justificando a revisão do preço contratado. Isso está alinhado com a doutrina e a interpretação do artigo 134 da Lei 14.133 de 2021. Em relação à gestão e à fiscalização dos contratos administrativos, julgue o item a seguir. O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste anual deve ser, necessariamente, realizado por meio de termo aditivo. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 136 da Lei 14.133 de 2021, a variação do valor contratual para reajuste anual pode ser registrada por meio de simples apostila, dispensando a necessidade de termo aditivo. Portanto, o enunciado está incorreto ao afirmar que deve ser necessariamente por termo aditivo. Acerca dos contratos administrativos nas organizações públicas, julgue o item. A extinção do contrato administrativo pode ocorrer por opção do particular contratado. Enunciado correto. Conforme o artigo 137, parágrafo 2º da Lei 14.133 de 2021, a extinção do contrato administrativo pode ocorrer por opção do contratado em situações específicas, como supressão de obras que modifique o valor contratual além dos limites permitidos ou suspensão da execução por prazo superior a 3 meses, entre outras hipóteses previstas na legislação. Acerca dos contratos administrativos, julgue o item. Ocorre a rescisão judicial quando a desconstituição do contrato administrativo provém de decisão emanada de uma autoridade investida na função jurisdicional. Enunciado correto. Segundo o artigo 138, terceiro da Lei 14.133 de 2021, a rescisão judicial ocorre quando a desconstituição do contrato administrativo provém de decisão emanada de uma autoridade investida na função jurisdicional, caracterizando uma desconstituição formalmente determinada por instância judicial.